Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do transporte. Todo o mercado está curioso sobre como será o formato da nova concessão de transporte coletivo de Curitiba. Afinal, a cidade dita moda no urbanismo e transporte público. Arlindo Fernandes, da consultoria Oficina, que recebeu esta tarefa, conta do desafio de compor eletrificação com descarbonização, viabilidade econômica e jurídica. Para qualquer cidade é uma novidade. Para os operadores privados também é uma grande novidade e um ponto de incerteza, que aí coloca um outro desafio, que é o desafio de ter uma modelagem de concessão que traga segurança econômica, jurídica e tudo para investimentos privados nesse segmento. E caso eles sejam via o segmento público, via o setor público por aquisição, também uma modelagem diferente. Neste momento, com muitas dúvidas sobre o melhor caminho para as cidades serem mais limpas e sustentáveis, é bom ouvir uma voz experiente que organize o meio de campo. Olímpio Álvares, secretário executivo da Comissão de Meio Ambiente da ANTP, nos dá uma aulinha, na qual lembra que até velhos conhecidos não estão fora da disputa, como os trolleybus. Essa é uma das alternativas, né? E ela está aí à disposição, ela é competitiva se ela for bem operada, né? Ela pode ser competitiva até com os veículos a diesel. Esses ônibus eles têm uma vida muito maior do que os veículos a diesel, porque eles têm menos vibrações, eles suportam mais as condições operacionais, então eles podem amortizar os custos dessa tecnologia ao longo de um tempo maior. A Citat é uma empresa com RG pernambucano, mas hoje faz parte do grupo global Modaxo e está aumentando sua presença em outros mercados. Kleber Kikunaga, o CEO da Citat, fala dos desafios e tamanho do transporte no México, com lances de legítima luta livre. O mercado mexicano é 3, 4 vezes maior que o brasileiro e com complexidades hoje maiores que o mercado brasileiro, porque as nossas operações aqui no Brasil, os próprios provedores de tecnologia, eu diria que a gente está 15, 20 anos à frente do México. Os nossos mapeamentos, a gente estima aí um mercado em torno de 400, 500 mil ônibus, se a gente incluir aí os ombrecaminhões, que muitas vezes são vans, né? Não são ônibus, são micro-ônibus, vans. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, OTM, Tecnibus e ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Curitiba é, há décadas, uma referência mundial quando se trata de urbanismo, com soluções inovadoras no transporte de passageiros e exemplo de continuidade de administrações. Por isso, as atenções do segmento estão voltadas para o processo de estruturação e modelagem da nova concessão para seu transporte coletivo, que tem leilão previsto já para o final do ano que vem. O podcast do transporte foi ouvir então Arlindo Fernandes, sócio-diretor da Oficina Engenheiro Consultores Associados, a empresa líder do consórcio vencedor para o estudo dessa modelagem. E a conversa começou mostrando que realmente Curitiba pensa à frente na área do transporte e da cidade, e que assim será com a eletrificação da frota. A eletromobilidade não é apenas um projeto isolado, ele faz parte de um plano amplo de clima que o município desenvolveu com ações em várias frentes. Eles estão promovendo e com metas ousadas de futuro. Nós temos que modelar uma concessão. Nessa concessão haverá investimentos em frota,
Eles têm a meta de, em 2030, ter 1/3 da frota com veículos de zero emissão. Mas tem uma outra meta no Plano Clima, que é a de ampliação, mas assim, uma ampliação bem expressiva da participação do modo coletivo. Melhorar outras funções para poder trazer mais usuários para o transporte coletivo. Eu acho que essa meta é bastante significativa. Metas muito significativas. Uma é reduzir a porcentagem de deslocamentos feitos em automóveis de 46% para 7% até 2050. Este tanto de gente passaria a usar transportes públicos e mobilidade ativa como bicicleta e caminhada. Outra meta curitibana é chegar a 1/3 da frota com emissões zero em 5 anos e atingir 100% até 2050. Mas é como o especialista em transporte Arlindo Fernandes disse, a eletrificação na capital paranaense não é um fim, é um meio. E o consultor destaca ainda que esta mudança de paradigma é profunda e exige muito estudo e planejamento. Nós, no transporte sob pneus, muito acostumados com o diesel, que você vai na garagem, abastece, né, e busca diesel na distribuidora, é uma solução muito flexível. Qualquer ponto é um meio. E as autonomias maiores também. Então agora nós vamos para o elétrico. O elétrico, ele tem limitações de rodagem, então eu tenho que pensar na logística. Olha que coisa, né? Agora nós temos que pensar assim, não é soltar o ônibus na garagem às 4 da manhã e recolher às 23 e tudo bem? Não. Tem que carregar. Onde carregar? Carregar no terminal. No terminal tem onde posicionar um posto de recarga? Às vezes não. Tudo bem, então você tem que criar pátios de recarga em pontos estratégicos. É uma opção. Então, Arlindo Fernandes, vai ser necessário pensar diferente, não é? Nós temos uma dimensão nova, que é a logística de carga. Aí nós vamos para outro ponto, mas se eu tenho um pátio, se eu tenho um terminal de recarga, as próprias garagens, eu preciso levar a infraestrutura. Que é da concessionária? A concessionária tem obrigações até uma certa potência. Acima de uma certa potência, cabe ao empreendedor provê-la. Então eu tenho que ter um investimento. Aí eu tenho que ter espaços físicos. E depois eu tenho a gestão de energia. Então no final, eu tenho um complexo de questões, que não é só o ônibus, que para o setor sob pneus é uma novidade. Para qualquer cidade é uma novidade. Para os operadores privados também é uma grande novidade e um ponto de incerteza, que aí coloca um outro desafio, que é o desafio de ter uma modelagem de concessão que traga segurança econômica, jurídica e tudo para investimentos privados nesse segmento. E caso eles sejam via o segmento público, via o setor público por aquisição, também uma modelagem diferente. Então, são novidades para nós em relação a concessões convencionais. Poderíamos ser ainda provimento de frota por um terceiro privado, que somente faria o provimento da frota. Outra novidade para o nosso cenário, né? Então, está tudo isso junto e misturado. Além das novas preocupações do elétrico, o especialista e consultor de transporte Arlindo Fernandes detalha alguns desafios mais específicos da cidade de Curitiba e que tem tudo a ver com uma marca registrada da cidade, as estações tubo. Nós temos as estações tubo projetadas com as suas portas, com toda a sua definição para veículos biarticulados. Estamos falando de veículos de 28 metros. Então, o desafio dessa frota com ônibus a bateria, por conta do peso, por conta da autonomia, por uma série de questões. Então, eu penso que esse é um grande desafio desse estudo, por causa do sistema de transporte todo estruturado em BRTs, em ônibus grandes, né, de maior porte. É mesmo, né? Os grandões biarticulados e as estações tubo de Curitiba foram um grande achado. Mas agora a equação fica diferente com a eletrificação. Bateria de elétrico é pesada e quantas serão necessárias para fazer andar um ônibus de 28 metros? Que espaço as baterias vão ocupar? Muita coisa para pensar.
toda a modelagem de concessão tem esses componentes, mas eles se ampliam, né, com a complexidade, a dimensão se eleva e as soluções não são triviais, simples, né? A mobilidade é essa exigência de cuidado constante. E agora vamos ver o que propõe o consórcio que reúne como líder a oficina de Arlindo Fernandes, a Chuailin, que é o grupo global que absorveu a GPO, empresa famosa no meio, o Heinz Kitaro Meirelles, escritório de advocacia especializado, e a ADAX, que cuida de análises financeiras. E para este grupo, a ponte aérea com Curitiba será muito constante. Isso porque eles foram escolhidos também para fazer a concessão do VLT entre o aeroporto de São José dos Pinhais e Curitiba, que também tem investimento do BNDES. De diferente na configuração, tem a adição da CETEC Hidrobrasileira e a liderança, que neste caso é da Chuailin. Podcast do Transporte. Aqui Luiz Henrique Romagnoli, diretor do podcast do Transporte, e eu vou conversar com o editor-chefe do Diário do Transporte, Adamo Wazani, sobre a próxima edição da Latibus. Então, Adamo, como é que você está vendo aí o movimento do setor, a necessidade de encontrar aí as soluções para os próximos passos? O que a gente percebe é que o segmento de mobilidade está numa retomada depois da crise gerada pela pandemia de Covid-19, porém, ainda algumas coisas o setor não sabe para onde ir. O que vai acontecer com a eletrificação, o que vai acontecer com o marco regulatório, seja do setor urbano, que ainda nem foi definido, o rodoviário, que já foi definido, mas está no momento de transição, tecnologias, enfim. O que a gente percebe conversando com os diversos atores do setor, desde o passageiro, que é o mais importante, até o proprietário do negócio, muitos não sabem o que vai acontecer. Então, Adamo, é aí que entra a importância da Latibus, né? Eu acho que a importância da Latibus neste ano é justamente isso, o mercado tentar se encontrar. E como que o mercado vai tentar se encontrar? Eu não gosto muito do termo mercado, para ser bem sincero, fica muito vago. Mas como que os agentes desse segmento vão se encontrar? Trocando ideias, sabendo quais são as novidades, tentando definir o que é tendência. Então, é a oportunidade de todos se reunirem e estarem frente a frente para mostrar realmente o que vai ou o que não vai acontecer no segmento de mobilidade. O podcast do Transporte e o Diário do Transporte vão estar fazendo uma cobertura especial. É isso, a Latibus vai acontecer de 6 a 8 de agosto no Expo Center São Paulo, reunindo quem é relevante na mobilidade. Vai ter a feira, que reúne as grandes marcas com seus modelos zero bala, produtos, serviços, lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios, os provedores de tecnologia. E para tomar as suas decisões mais bem embasado, você terá acesso ao Seminário NTU, que vai discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas, profissionais do mais alto nível, gente que realmente entende do assunto. Então você já sabe, o evento é uma realização da OTM Editora e tem apoio do podcast do Transporte. Se eu fosse você, me inscrevia já, é fácil, latibus2024.com.br. Podcast do Transporte. Descarbonizar é preciso. Isso é ponto pacífico, mas para Olímpio Álvares, engenheiro que atua como secretário executivo da Comissão de Meio Ambiente da ANTP, é preciso lembrar que existem outras possibilidades além dos ônibus elétricos nesse jogo de xadrez. Algumas alternativas são novidade, mas há velhos conhecidos que merecem um olhar atento. A mais antiga, né, que existe desde 1950 e pouco, né, que são os trólebus. Eles são muito conhecidos aí do mundo inteiro, inclusive da população aqui de São Paulo, né? Ele não tendo escapamento, ele não emite nem material particulado, nem o NOx, que é o óxido de nitrogênio, né, que também é um outro poluente preocupante, principalmente para os grandes centros urbanos. Essa é uma das alternativas, né? E ela está aí à disposição, ela é competitiva se ela for bem operada, né? Ela pode ser competitiva até com os veículos a diesel. Esses ônibus eles têm uma vida
muito maior do que dos veículos a diesel, porque eles têm menos vibrações, eles suportam mais as condições operacionais, então eles podem amortizar os custos dessa tecnologia ao longo de um tempo maior. Apesar de meio desprezado no Brasil, os trólebus circulam em cerca de 300 cidades no mundo todo. E no começo desse ano, a cidade de Gênova, na Itália, por exemplo, adquiriu 112 desses veículos para o seu novo BRT. Mas seguimos adiante com a análise do Olímpio Álvares, engenheiro especialista em transporte e sustentabilidade. Agora ele nos fala um pouco do biogás, ou mais especificamente do biometano. Mas aqui é preciso recapitular uma história meio traumática que teve São Paulo como palco. Houve uma tentativa na década de 90 de fazer conversão em massa da frota de ônibus urbanos no Brasil, mas não funcionou, porque eram os ônibus muito mal projetados na época, né? Tinham problemas de peça de reposição, tinham problemas de trinca nos chassis dos ônibus, e o gás ainda não tinha a qualidade que ele tem hoje. Hoje em dia você tem frotas inteiras em toda a parte do mundo aí operando com gás natural e com biometano também, mas ficou esse trauma aqui, porque muitos empresários da área de transporte tiveram muito prejuízo, né, com essa aquisição de centenas, dezenas de ônibus a gás que acabaram enferrujando no pátio deles lá. Aqui, Olímpio Álvares realça ainda o diferencial do ônibus a gás movido a biometano. O ônibus a gás pode queimar gás natural, que é fóssil, né, e que vai emitir CO2 fóssil, mas o veículo a gás ele pode operar também com biometano, considerado renovável, porque ele não causa o aumento das concentrações de CO2 na atmosfera, né? É usado, por exemplo, bastante nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na França, na Espanha. Ele é usado nos países do leste europeu, e as cidades brasileiras todas, principalmente as grandes metrópoles, que tem muitas estações de tratamento de esgoto, que tem muitos lixões, etc., e tem um potencial de produção de biometano muito grande. Eles têm uma emissão muito baixa de NOx, dióxido de nitrogênio, e de material particulado. Conforto acústico para os passageiros e para o próprio motorista, né? Em relação ao custo total de propriedade, a gente chama de TCO, Total Cost of Ownership. Esses estudos econômicos do custo por quilômetro ao longo do ciclo de vida do ônibus a diesel comparado com o ônibus a gás é muito semelhante, com vantagem para o gás. O Brasil não tem muita literatura ainda sobre o tema, mas Olímpio Álvares lembra que na bibliografia internacional o biometano é sempre o campeão nas comparações com elétrico, diesel e hidrogênio. Mas o assunto aqui no Brasil tem circulado bem abaixo do radar, com a clara proeminência da eletrificação via bateria. E o secretário executivo da Comissão de Meio Ambiente da ANTP faz então a sua análise. O ônibus elétrico a bateria, que é uma excelente solução, porque ele tem emissão nula, não tem escapamento, então a gente não tem com que se preocupar. O ruído dele é baixíssimo. Outra vantagem que é a matriz elétrica brasileira, ela é cerca de 85% renovável. Nós temos esse custo inicial hoje do ônibus elétrico, que é de 3 a 4 vezes, porque o ônibus elétrico ele dura 15 anos, só que aos 8 anos, teoricamente, a gente vai ter que substituir essa bateria e colocar uma bateria nova. Uma segunda bateria, se fosse substituir, custaria de 40% a 50% do custo do veículo novo. Em compensação, o custo operacional do elétrico é 1/3, basicamente, do custo do diesel, tanto do ponto de vista de energia como o custo de manutenção do ônibus elétrico. Só que tem um outro custo que pouca gente fala dele, que é o custo de infraestrutura, porque a empresa tem que fazer uma revolução na sua operação. Entra ainda nesta revolução o ponto nevrálgico:
a disponibilidade de energia de alta tensão na garagem dos operadores, como detalha Olímpio Álvares. Ele não vai conseguir operar se não tiver alimentação de alta tensão. Hoje em dia você tem ali disponível para você pela concessionária de energia elétrica a energia em média tensão. Só que para você fazer a modificação da rede externa para alta tensão, começa pelo estudo de viabilidade, depois vem o processo de licenciamento, depois vem o processo das obras de modificação da rede externa, depois vem a encomenda da subestação, que pode demorar. Então, tudo isso vai ter que ser feito de forma muito cuidadosa, muito criteriosa, e é o que a gente recomenda para as empresas. Quando for sentar para discutir ônibus elétrico, vocês têm que discutir tudo isso com a concessionária de energia elétrica, principalmente essa questão do upgrade da disponibilização de energia para alta tensão dentro das garagens, porque isso aí é uma barreira líquida e certa no processo. E que os envolvidos estejam também preparados para colocar a mão no bolso, porque nada disso é barato. Mas bora mudar o rumo dessa prosa para o hidrogênio. Outro dia eu vi um artigo internacional que comparava o TCO, os custos total de propriedade dos ônibus a hidrogênio em várias cidades europeias, mas a partir de fontes fósseis também, porque o hidrogênio ele pode ser produzido também a partir de combustíveis líquidos e gasosos fósseis. Então, na comparação com ônibus a diesel, a biometano, trólebus, etc., o ônibus a hidrogênio era o mais caro de todos, e não é pouco a diferença. Algo assim em torno de algumas dezenas de % a mais o custo operacional por quilômetro da operação de um ônibus a hidrogênio hoje. Onde há problemas, há também oportunidade de novas soluções. Olímpio Álvares acredita, inclusive, que isto possa acontecer de acordo com os nichos. Dentre os veículos leves, é possível criar um novo motor flex, com etanol em dobradinha com um motor elétrico a bateria. A eletricidade seria o carro-chefe, com o etanol servindo de backup. Já para os veículos pesados, Olímpio Álvares cita o HVO, sigla inglesa para Hydrotreated Vegetable Oil, um tipo de diesel verde. O próprio veículo, o motor Euro 6 operado com diesel verde. O preço do HVO hoje é proibitivo, muito caro. Por quê? Porque não tem produção local ainda. Só que os investimentos estão sendo feitos, principalmente no Nordeste. Então pode ser que em alguns anos a gente tenha produção de HVO no Brasil, disponíveis para o mercado interno e para o mercado externo. O processo de produção já existe, só precisa de escala. Por fim, a Olímpio Álvares ainda lembra que existe a possibilidade de o setor sobre rodas pegar uma carona no querosene verde da aviação. As companhias aéreas já têm autorização para usar uma porcentagem desse tipo de combustível, também conhecido como SAF, o Sustainable Aviation Fuel. E os países membros da Organização da Aviação Civil Internacional seguem com a meta de reduzir as emissões de CO2 dos voos em 5% nos próximos 6 anos. Tudo isto pode mexer muito com o mercado e trazer boas novidades para ônibus e caminhões. Obrigado pela aulinha, Olímpio Álvares, da ANTP. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já! Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora,
emissora e tem o apoio do podcast do transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. A ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. ABRAT, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Fundada em 2008, a Citati é uma jovem nativa do Recife que há alguns anos passou a fazer parte do grupo internacional Modaxo e que acaba de fazer a sua entrada promissora no mercado mexicano. O CEO da Citati, Kleber Kikunaga, no posto desde 2020, descreve o foco da empresa e delineia ainda 2 novas vertentes de negócios que ganharam força justamente a partir da crise da pandemia. Do ponto de vista de mercado, é o monitoramento, rastreamento, análise de dados para o operador privado. Em paralelo, aí também fruto das discussões durante a pandemia, a gente entendeu que era necessário diversificar e abrimos 2 frentes de novos negócios. Um deles é a nossa internacionalização, começou com a América Latina, fizemos algumas incursões na Argentina, mas por conta da turbulência política a gente tirou o pé, mas no México a gente está todo vapor, avançamos, estamos lá, podemos dizer que o segundo maior grupo hoje do México é nosso cliente. E isso não é pouca coisa não, viu? O próprio CEO da Citati, Kleber Kikunaga, dá uma dimensão considerável desse mercado. O mercado mexicano é 3, 4 vezes maior que o brasileiro e com complexidades hoje maiores que o mercado brasileiro, porque as nossas operações aqui no Brasil, os próprios provedores de tecnologia, eu diria que a gente está 15, 20 anos à frente do México. Então a gente tem que dar um passo para trás e falar, olha, o México é complexo, tão complexo quanto o Brasil, é um país que não conhecemos e talvez a gente precise focar nele. E aí contratamos pessoas no México e resolvemos focar especificamente no México. Os nossos mapeamentos, a gente estima aí um mercado em torno de 400, 500 mil ônibus. Se a gente incluir aí os Hombre-Caminhões, que muitas vezes são vans, né? Não são ônibus, são micro-ônibus, vans. Os Hombre-Caminhões, que circulam muito, por exemplo, na Cidade do México, são a versão mexicana do transporte clandestino que rodou sem freio no Brasil algumas décadas atrás e que as grandes cidades já conseguiram, em sua maioria, ordenar. E que, com certeza, significam um senhor desafio no ordenamento da mobilidade. Kleber Kikunaga, líder executivo da Citati, aposta, no entanto, que o ritmo das mudanças tem tudo para acelerar e que a própria chegada da empresa pode contribuir nesse movimento. A gente ataca um outro aspecto, a questão de melhorar a qualidade do serviço para o passageiro, através de maior regularidade, maior frequência e uma maior previsibilidade. E, por um outro lado, para o operador privado mexicano, redução de custos e eficiência operacional. Ele gere melhor a operação dele. Então, isso está acontecendo nesse momento no México. A internacionalização foi, então, uma das novas vias de negócio que surgiram pós-pandemia. A outra foi a aquisição da Altran, um movimento que abriu as portas de um mercado inédito para a Citati, como detalha seu CEO, Kleber Kikunaga. A gente resolveu comprar a Altran pela reputação que ela tinha, relacionamento com os clientes, mas ela opera num segmento diferente do nosso. Às vezes é o mesmo cliente da Citati, às vezes não é, que é a operação de fretado. E nesse caso também estamos aí aprendendo, apesar de 2 anos da aquisição, é um mercado muito diferente, porque quem manda nesse mercado não é o operador, vamos dizer assim, né? É a empresa que contrata o operador. E hoje a gente tem clientes do nosso cliente, a gente chama de cliente também, Vale do Rio Doce, CSN, Hyundai, WEG. É um outro nível de exigência
é um outro tipo de conversa. Então, você monitorar o funcionário na jornada, desde que ele está lá na frente da casa dele, do horário do fretado, que hora que o fretado chega na planta, depois toda a locomoção dentro de uma planta, né? Você tem plantas da Vale do Rio Doce que é quase uma cidade. Então, é um mundo diferente e estamos lá, estamos aprendendo também. A Citati segue então se reinventando e ampliando seu escopo e alcance. Já tem hoje presença em mais de 180 cidades de 18 estados do Brasil. Uma carteira que ultrapassa os 500 clientes. E pelo andar de sua carruagem tecnológica segue com muito apetite para continuar crescendo. Podcast do Transporte. Ai, como ainda falta saber mais sobre as mudanças da mobilidade, né? Eu ouço o podcast do transporte aqui no ônibus e fico imaginando como anda a cabeça de quem precisa decidir como será o futuro. E futuro daqui a pouco, e se não prestar atenção, ele passa. Bem faz Curitiba, que contratou um monte de especialistas, todos organizados num consórcio, para pensar direitinho como faz. E aí então ir para o mercado perguntando quem sabe fazer daquele jeito. Puxando pela memória, é mais ou menos o que o Cláudio Frederico, super especialista da ANTP, disse umas semanas atrás, como é feito em outros países. Eu vou ouvindo aqui, juntando os pontos, até porque eu quero saber como será na ponta, aqui, para quem é passageiro. E se vierem me ouvir, já sabem, né? Quero o ônibus passando bem pontual. Quero saber a que horas direitinho ele vai passar, para sair quando ele estiver apontando lá na esquina, e não ficar de bobeira na rua. Ah, será que essa tecnologia toda vai poder me dizer se o ar-condicionado está funcionando? Brincadeirinha. Eu desço aqui. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM, Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Eu sou Alexandre Pelege. Agradeço sua atenção, sua audição em meu nome e no de Adamo Bazzani, do Diário do Transporte, e também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP. Produção da Toda Onda, com Fátima Mesquita no texto, Lala Moreira na edição, Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise na produção. A Meg Vicente nos empresta sua voz. A direção é do Luiz Henrique Romagnoli. Se você gostou, passe o podcast do transporte para os amigos. Compartilhe nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê joinha, enfim, distribua nosso conteúdo, siga nosso canal no YouTube e nossas mídias sociais. Serão todos bem-vindos. Agradecemos sua mobilização e até o próximo episódio. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do Podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte.
Atenção, jornalista, publicitário, podcaster, estudante de jornalismo, profissional de comunicação. Agora você tem mais tempo para escrever seu trabalho no primeiro prêmio FETPESP de comunicação. A nova data é 30 de abril. São R$180 mil de premiação em 6 categorias: jornalismo, campanha publicitária, ação institucional, internet, podcast e estudante de jornalismo. Primeiro prêmio FETPESP de comunicação. Inscreva-se até 30 de abril. Saiba mais no e-mail fetpesp@fetpesp.org.br. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.